Então tá. Hello, dear student. Are enjoying online English class? I hope so. Então, eu espero que você esteja gostando das aulas de inglês online, né? Ou como a gente pode chamar remoto, essas aulas feitas à distância. Sei que não é tão fácil para mim como professor, para a escola, para os pais, para os alunos, mas é uma opção boa, uma maneira interessante de aprender e a gente não pode deixar de aprender. Então, assim, lembrando que seu pai, sua mãe, ele deve lhe ajudar nas aulas. Mas aí você vai dizer assim, mas o meu pai não sabe inglês. Não é essa a questão. Seu pai está ali para te dar apoio. Seu pai é sua mãe. Quando eu falo pai ou mãe, a pessoa que é responsável por você. Ele tem que estar acompanhando as suas aulas, ok? Então, assim, sempre presta bastante atenção. Se ele não sabe inglês, ele vai saber pesquisar, ele vai te ajudar. Então, sempre prestando atenção. Ah, Então, nós estamos na nossa sétima aula e vamos ver color and shades. A primeira questão é: can color be strong or weak? A cor pode ser forte ou fraca? E aí você vai dizer: a cor pode ser forte ou fraca. Só que a questão, pessoal, é que cores não têm força, elas não são físicas. Uma cor não consegue levantar um peso. Uma cor, se não comer bem, não vai ser fraca. Então, quando eu digo assim, azul fraco, azul forte, na verdade eu estou falando errado, porque na verdade é a tonalidade. Qual é o tom? É um tom de azul, é um tom de azul claro, é um tom de azul escuro, ou seja, é um azul mais claro, é um azul mais escuro. Se você não prestar muita atenção nisso, vai acontecer que no inglês não se fala cor forte ou cor fraca. No inglês nós falamos as tonalidades. Nós dizemos que é claro ou escuro, e também a gente em inglês usa o brilhante. Então a gente vai ver essas traduções disso, ok? Então eu tenho certeza que você respondeu que as cores não podem ser fortes nem fracas, ok? As cores têm shades, tonalidades. Então vamos ver como é que é claras, escuras ou brilhantes as cores, certo? Primeiro, você sabe como é que é claro em inglês? A palavra claro é a palavra light, 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 que também é a palavra luz, certo? Então, é importante entender que claro, light. Então, quando eu quero dizer algo claro, eu digo light. Também comida, por exemplo, alimentação que não tem muito açúcar, alimentação para que ajuda as pessoas a emagrecer, elas também em português são chamadas de light, ou seja, elas têm pouco, certo? Pouco açúcar, pouca gordura, então por isso que chama-se light. Então tem que pensar na questão de ser menos, ok? Então light, quando eu estiver falando de claro. Como é que se fala escuro em inglês? Escuro, nós falamos dark, dark, certo? Então, as cores não podem ser fortes, as cores não podem ser fracas. As cores em inglês são light or dark, light or dark, certo? Também em inglês, nós não usamos muito isso, mas em inglês existe outra forma de dar característica para a cor, que é chamar ela de brilhante, aquelas cores que chamam mais atenção, aquelas cores que têm uma tonalidade que são mais chamativas, né? Brilho, né? Ou brilhantes. E aí a gente tem uma palavra parecida, bright, bright, que é brilhante, certo? Então, aqui é importante a gente fazer uma explicaçãozinha. Nós vamos ver as cores. Para mim, por exemplo, dizer que a cor. Vamos pegar uma cor bem simples, que daqui a pouco a gente vai ver e você, se não sabe, já vai descobrir. Vamos pensar na cor blue. Blue, azul. Se eu for dizer azul claro, perceba que eu não estou falando azul fraco, eu falo azul claro. Eu vou falar primeiro a característica da cor, depois a cor. Então, eu vou falar light blue. Se a cor for escura, eu vou dizer dark blue.
dark blue. Se for um azul brilhante, eu vou dizer bright blue. Perceba que se eu traduzir as palavras, por exemplo, dark blue, eu falarei escuro azul. É óbvio que em português nós falamos azul escuro. Então, lembrando que a característica da cor, primeiro, light, bright, dark, e depois vem a cor. Cuidado que você vai ter um exercício lá no quiz sobre isso, então muita atenção. Primeiro a característica, light, dark ou bright. E depois vem a cor. Beleza? E aí, qual é essa cor aqui? Então vamos ver quais são as cores os nomes das cores em inglês. Algumas você já vai saber, outras você já sabe mais ou menos, mas a gente vai precisar arrumar um pouco a maneira que você fala para não ter confusão. Vamos começar pela essa cor aqui, vermelho. Vermelho em inglês, aí é muita atenção nesse som da palavra, né? É a palavra red, red. Percebeu que eu não falo head? Por quê? Porque head em inglês significa cabeça. O R de vermelho é red, red, sabe? É um som de R mais, sabe, por exemplo, quando a gente vê filmes, tipo filmes ou desenhos animados sobre o Chico Bento, pessoas do interior que falam porta, porteira, é esse porta. Então, red, red, certo? Se você falar head, a pessoa vai entender cabeça. Então, no caso aqui, red, red, ok? E aí o red é a cor do heart, que é o coração. Então, se eu for falar, por exemplo, coração vermelho, red heart, red heart. Por quê? Porque a característica do coração é ser vermelho, ok? Aqui a explicação sobre o R, então, red, red, beleza? Agora vamos para a cor azul, certo? Azul eu já falei, mas a gente repete aqui. Azul é blue, like sky. Então, azul como o céu. Blue, blue, certo? Ou a cor do mar, a sea, né? Mar, ou sky, céu, né? Então, blue. What's the color of the sun? Qual é a cor do sol? Em português, provavelmente, e a cor que também é a cor do milho, né? Em português, você vai dizer amarelo. Em inglês, yellow. Corn, corn, corn. Corn seria o milho, né? Por exemplo, pipoca. Popcorn, popcorn. Por que que é popcorn? É uma curiosidade interessante. Porque o milho, só milho, é corn. Mas quando é esse milho que, quando fica numa panela com óleo e esquenta, ele pop, pop. Por isso é popcorn. E popcorn é yellow. Ok? Very good. Qual é a cor da grama das árvores? Né? Grass of trees. Grass and the trees. Qual é a cor da grama? Em português, obviamente, você sabe que é verde. Em inglês, nós falamos green, 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 certo? Agora, uma pergunta aqui que é importante, e eu gostaria que você prestasse atenção e não achasse que eu estou sendo preconceituoso. Eu não estou dizendo que toda menina gosta dessa cor. Eu estou dizendo que muitas meninas gostam dessas cores. Menino pode gostar? Pode. Menina pode não gostar? Pode. Cada um gosta das cores que prefere, certo? Eu, por exemplo, tenho algumas camisas dessa cor e não tenho nenhum problema. Então, muitas meninas gostam de rosa. Em inglês, a cor, né, a cor que as meninas mais gostam, algumas meninas, normalmente as meninas gostam. Em inglês, nós estamos falando de pink, pink. E aí nós temos o algodão doce, que é pink. Em inglês, cotton candy. Cotton candy. Se eu traduzisse cotton candy, seria o algodão
o algodão doce no sentido não de doce, o candy aqui não é no sentido de doce o sabor, mas doce como você come um doce. Então, um doce de algodão, né? Em português nós falaremos algodão doce. E o algodão doce é pink. Agora, qual é a cor do barro, né? Klein. E também do bolo de chocolate, né? Deu até uma fome agora. A cor do bolo de chocolate é brown, brown, brown. E aí o bolo de chocolate nós chamamos de chocolate cake, chocolate cake, chocolate cake, que seria o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate é brown, ok? Como a gente está vendo uma cor de cada vez, vamos tornar um pouquinho mais difícil essa aula, vamos ficar um pouco mais desafiadora. Então, nós vamos ver duas cores. Quais são as duas cores? Laranja e roxo, né? Nós vimos cores mais fáceis e agora a gente vai ver duas cores um pouquinho mais difíceis. Primeira questão, você gosta de usar essas cores quando usa os lápis de cor, laranja e roxo? São cores bem legais quando você quer deixar bem colorido o seu desenho, ok? As cores laranja e roxo é orange and purple. Orange, purple. Laranja, orange e roxo, purple, né? Que também poderia ser traduzido como púrpura, que não deixa de ser um roxo. Orange, a curiosidade é, como no Brasil, como no português, orange é tanto a fruta quanto a cor laranja. Então, tanto a fruta laranja quanto a cor laranja, orange. Em inglês, a fruta e a cor também é orange. Também são. Beleza? Agora vamos tornar um pouquinho mais difícil, né? A gente está chegando no final desse vídeo, ainda tem mais um pouquinho. Vamos ver três cores relacionadas. Na verdade, elas não são exatamente cores, né? Mas quando a gente fala em pintar, sim, elas são consideradas cores, mas quando a gente vai falando, por exemplo, em relação à ciência, a gente vai ver que, na verdade, o preto é a fusão de todas as cores, o branco é a falta de todas as cores e o cinza é o meio tom entre o branco e o preto. Então vamos ver como é que é preto, cinza e branco em inglês. Então, preto, black. Então, a cor preta é black. Quando a gente fala de pessoas, por exemplo, nós não chamamos de preto, nós chamamos negro, tá? Aí já também em inglês se usa black, tá? Mas importante aqui a gente tá falando de cor, então black. A cor cinza, gray, e a cor branca, white. Então, black, gray and white. Então, preto, black, cinza, gray e white, branco. Agora, uma curiosidade importante. Por exemplo, Brasil e Portugal falam o português, certo? Mas muitas palavras não são exatamente a mesma coisa, por exemplo, quadrinhos, histórias em quadrinhos. Em português, em português de Portugal, seria banda desenhada. Então, tem palavras que de um país para outro, mesmo que falem a mesma língua, tem mudanças. E a palavra gray, a palavra cinza, ela tem uma mudança dos Estados Unidos para a Inglaterra, certo? Então, nos Estados Unidos, na bandeira ali, United States of America, USA. Nos Estados Unidos, nós falamos color, preste atenção ali, ó, como a gente tá vendo aqui. Color e gray, ok? Quando eu vou para a Inglaterra, né, United Kingdom, o Reino Unido, você vai perceber, eu gostaria que você percebesse ali, que a palavra color, ela ganhou um U. E o gray, lá que é com A, agora ganhou um E. Então, fica muito parecido, mas no inglês britânico da Inglaterra, nós falamos com o U e trocamos o A pelo E. Ah, significa que se eu escrever gray com E e um americano for olhar, vai dizer, ele vai saber que é o cinza, tá? Mas é importante a gente perceber essas duas coisas, certo? Então, assim,
Não muda muito entre os dois, lembrando que vai ter uma questão sobre isso no quiz, mas é sempre bom aprender coisas novas, né? Aprender uma língua é mais do que aprender palavras, é conhecer países, conhecer culturas, certo?